seu nome? Cristine Itaquá. Eu queria que você se apresentasse pra gente. Meu nome é Cristine Itaquá, eu sou coordenadora das Escolas Vivas, mas também sou mãe, aprendiz de parteira e venho através do Instituto Maracá, que eu sou diretora, fazendo parte da gestão compartilhada do Museu das Culturas Indígenas, mas também tenho uma longa trajetória na militância da educação escolar indígena, sendo representante dentro do Núcleo de Educação Indígena na Secretaria de Educação. Cristine, tantas frentes, né, que levam o seu pensamento aí à frente, o que tudo isso representa hoje para você? Eu vejo que a minha luta lá é como eu sinto que eu sou uma semeadora, né, digamos assim, através do pensamento, da reflexão, eu busco trazer, né, esse sopro de palavras, de inquietações, para despertar as consciências a partir do ponto de vista de pensar o futuro das crianças, né? Mas também o futuro da nossa terra, da nossa floresta, dessa terra que nos abriga. Então eu vejo que parte dessa minha luta vem muito em me sentir um pequeno grãozinho no meio dessa grande teia da vida. Tem uma coisa linda que eu ouvi e li de você falando sobre as escolas vivas, aí eu ia pedir para você nos contar um pouco disso, de que não existe, que é indissociável, né? Água, pessoas, terra, a natureza é indissociável. Sim. Qual que são os princípios das escolas vivas? Então, é uma longa história, mas resumindo, assim, eu digo que durante 12 anos eu fui professora na Escola Estadual Indígena aqui do Rio Silveira, né? Eu me formei em filosofia há 20 anos atrás e quando abriu a escola estadual eu comecei a dar aula e nesse período, né, dando aula numa escola estadual dentro da minha comunidade, eu fui cada vez mais reenfatizando para mim uma crítica que eu tenho com relação a essa monocultura mental que paira no processo de escolarização do mundo. Não é só do Brasil e nem é só nas escolas indígenas, mas eu vejo que existe um projeto de escolarização que pretende, né, de uma forma muito violenta, formatar as nossas crianças, as nossas mentes. E mais que isso, né, todo o processo de colonização, que foi muito violento, né, e é até hoje, ele atravessou os nossos corpos, as nossas memórias e os nossos territórios. E hoje, né, a partir do momento, né, pós-pandemia, que eu meio que fui expelida da escola por tantos cutucões que eu vinha dando na questão da mudança do currículo, na questão de se atentar, né, para as emergências desse mundo muito repleto de informação que hoje permeia as crianças e que isso gera um colapso e de uma certa forma abafa a criatividade das crianças, eu acabo me retirando da escola e é aí onde começa a desabrochar esse movimento, né, que a gente vem fazendo. Eu nem gosto de chamar de projeto, porque o projeto às vezes dá uma ideia de que é algo que começa e termina, né? E as escolas vivas, na verdade, eu digo que todo o território indígena é uma escola viva. Só que devido a esse processo de colonização, muitos esqueceram ou deixaram de praticar essa essência primeira, que é entender que o próprio conceito de escola, né, quando a gente pensou em escola viva, foi até como para provocar esse conceito de escola. Então, a base, né, que estrutura esse pensamento desse movimento das escolas vivas é um processo, eu venho dizendo, de acordamento das memórias. A partir do momento que a gente percebe que várias das nossas memórias tentaram ser apagadas, né, algumas tentaram até extinguir totalmente, a gente vem hoje nesse movimento, né, no qual eu coordeno 3 escolas vivas na Amazônia, 2 na Mata Atlântica e está começando a desabrochar uma possível no Nordeste, na Escola Viva Potiguara, e Runicuim, Tucano, Baniwa, Guarani e Machacali. E dentro desse processo, que também é uma rede de afetos e cuidados, porque quando a gente tem uma memória adormecida, quando você pratica, você deixa de praticar um saber, né, e um saber e um fazer que faz sentido para a sua vida, como você vai de novo acordar essa memória? Não é uma coisa fácil, né? Porque são muitas camadas que faz com que você paralise esse conhecimento. E como a escola hoje, né, e sempre foi um lugar onde as pessoas são colocadas
para adquirir conhecimento, de que forma que esses conhecimentos estão sendo repassados. Então há uma arrogância também, eu vejo, muito pretensiosa, de dizer para a criança que ela tem que ir na escola para ser alguém na vida. E aí eu sempre questionei isso, porque se a avó da minha avó nunca foi para a escola, e a de muitas outras avós nunca foram para a escola, né, essa escola institucional, mas eram super pessoas na vida, né, parteiras, raizeiras, cantoras, sabedoras. Então não é saber ler e escrever que vai te dizer ou te formar como alguém. Somos alguém, né? Somos seres pensantes, criativos e que pulsamos muito conhecimento. Então a Escola Viva, ela vem cutucar essa ferida muito antiga, e junto nessa rede de afetos e cuidados, a gente vem buscando promover esses acordamentos, né? Esse despertar dessas memórias machucadas. E é muito forte isso, né? Faz 3 anos, é bem recente esse movimento no qual eu coordeno junto com o Selvagem, né? Que é um ciclo de estudos que foi também quem ancorou e meio que ajudou, né, a semear esse sonho antigo que eu já tinha. E hoje a gente vem assistindo e observando e acompanhando esse processo muito bonito, assim, né? Entre os Machacali, que estão reflorescendo a floresta, entre os Baniwa, que estão lá no Alto Rio Negro, fazendo muitas coisas fortes. O Centro de Medicinas, lá em Manaus, também do João Paulo, é um espaço muito vivo de pensar a cura e essa relação com as plantas, com a cura de benzimentos, enfim. Então é uma ciência profunda que habita lá na floresta, mas que muitas universidades hoje não dialogam com esse conhecimento, né? Porque os nossos sabedores não deixaram grandes bibliotecas. Essa memória viva, né, que está nos cantos, que está nas cerâmicas, que está nas tecelagens, que está em tantas formas de fazer, né, a coisa acontecer, ela é totalmente conectada com a natureza, porque nós somos parte da natureza. Então a gente costuma dizer que a Escola Viva, ela tem como um princípio de que todo espaço onde nós vivemos é sala de aula. Debaixo do rio é sala de aula, na beira do rio, debaixo da árvore, o lugar onde a gente dorme e sonha, todos os lugares onde vivemos são espaços de transmitir conhecimento. Você colocando dessa forma tão linda, me lembrou de que saber é muito próximo de sabor. Saber a vida é também sentir o sabor da vida. E à frente, uma das frentes, né, dentro das escolas vivas, é o bem viver. A gente está falando da magia não, da coisa linda que é ensinar e aprender, né? Dentro, independente da educação formal, né? A educação da vida, ensinar e aprender. O que é o bem viver, então, dentro desse pensamento? Então, na verdade, eu não consigo entender ou pensar ou conceber a ideia de uma educação que não seja um passo para o bem viver. Né, no sentido de que o povo Guarani tem a concepção do Tekó Porã. Né, o Tekó Porã é como a boa e bela forma de você ser e estar no território. Isso pode ser traduzido como bem viver. Que é muito diferente do que muita gente aí entende, né, do viver bem, o ser alguém na vida, arrumar um emprego, ganhar dinheiro e comprar um monte de coisa. E o mundo hoje, nesse colapso todo que está, né, das pegadas tão pesadas que os humanos deram, com tanto conhecimento escrito, com tanta razão imperando, na verdade os humanos se descolaram da natureza, né? E aí automaticamente também se descolaram do bem viver. E aí a Escola Viva caminha, né, nesse passo de tecer fios muito coloridos e muito vivos, encaminhando, né, buscando direcionar os jovens, as crianças, para se reencantar de novo com o mundo. Porque se hoje a gente vive, né, numa guerra constante, seja das relações humanas ou das questões políticas, na macro e na micropolítica, a gente tem que fazer esse esforço profundo de fazer as crianças enxergarem de que existe um equilíbrio entre a beleza e a dureza da vida. Né? E aí estão os sabores que você falou também, porque saborear, né, dessa experiência profunda que é viver e você poder praticar a sua criatividade é você entender que existe um bem viver, mas chegar até ele hoje está um pouco difícil, porque a gente vive muitas situações complexas,
né, da perda de sementes, e aí a gente assistiu uma insegurança alimentar, a situações de conflitos territoriais, onde o rio não está mais dentro da demarcação que foi feita pelo governo, e o rio hoje está lá na fazenda, e para você ir no rio, você leva uma bala se você for pescar um peixe no rio lá do fazendeiro. Então são tantas situações que fizeram com que hoje acessar o bem viver muitas vezes significa dor, porque não é fácil, né? Então a luta de muitas lideranças, né, de todo o movimento indígena, é justamente para a gente conseguir acessar esse caminho do bem viver. E aí quando a gente cria esse movimento, cria não, né, porque sempre existiu, como eu disse, todo o território é uma escola viva, mas como houve esse processo de atravessamento, então a gente fica falando disso para relembrar as pessoas, né, de que se somos escolas vivas, então vamos praticar, né, vamos chegar, né, praticar essa chegança de poder realmente ser e estar de boa e bela forma e entender que o território somos nós, também é o nosso corpo e é o nosso pensamento. Ao mesmo tempo, você contando que está desabrochando em vários outros, né? Você vê hoje sentido apenas dentro da educação indígena as escolas vivas, ou ainda existiria muita resistência pela experiência como educadora que você teve na sociedade não indígena desse pensamento? Então, muitos educadores me procuram, assim, seja não só educadores indígenas, né? Muitas escolas na cidade, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo também estão começando a observar esse movimento das escolas vivas e querendo chegar junto, até porque existe uma crise na educação hoje, né? A gente já foi para a Inglaterra, já foi para a Colômbia, já foi para alguns lugares conversar com educadores e sentimos isso profundamente, né, de que se existe uma crise da educação, muita gente está achando que a escola viva é uma solução, mas a gente não tem uma receita pronta de como resolver a crise da educação no mundo. O que a gente tem hoje é esse olhar para o nosso próprio umbigo e perceber o que nós podemos fazer agora, né, para despertar essas memórias e para reaproximar as crianças, os jovens e todos os adultos e todo mundo, porque as escolas vivas também não dialogam só com crianças, a gente acredita que adultos e anciãos também estão em processo de aprendizagem, né, e a gente aprende muito com as crianças. Então esse processo é um processo mesmo múltiplo de muitas relações e muitos de fora estão querendo beber dessa fonte, né? Mas tem um equívoco às vezes das pessoas achar que a gente tem uma proposta curricular ou que a gente tem um horário, solução, né? Um horário de sair, um horário de entrar. Esse formato, né, da escola colou na mente das pessoas, então muita gente às vezes me pergunta isso: qual é o currículo de vocês? Não temos currículo. A questão não é o currículo, né? Eu penso numa constelação curricular, é a vida é a constelação curricular, não é a grade, né? Porque quando você dissocia a saúde de educação, a arte do pensamento epistemológico, você não está entendendo que tudo é uma grande teia. E essas conexões, né, que permeiam essas muitas camadas da vida é o processo de adquirir conhecimento, é a educação, deveria ser, né? Você é uma educadora que dá gosto de ouvir, né? Que é a paixão, né? E eu queria entender de você, como educadora, seu sentimento frente hoje a esse desafio. A gente, né, vocês estão fazendo as escolas vivas dessa maneira orgânica maravilhosa, porém existe esse mundo que continua ameaçando territórios, mudança climática, racismo ambiental, poluição de ambientes, expulsão de território. Existe essa realidade também. Como você, Cristine, educadora, consegue equilibrar isso dentro de você para seguir? Então, existe um outro caminho também, né, que eu venho tecendo junto com o papai, e é um trabalho que a gente faz também, que eu acho que é um pouco em resposta a isso que você está falando. O que me reequilibra, ou o que me dá coragem para seguir em meio a tantas dores e desafios, é o diálogo sensível com as plantas. A gente tem um trabalho contínuo e já de muitos anos de estudar com as plantas, né, de escutar as plantas, de tomar, de se banhar e de fazer concentrações
espirituais, eu diria, mas para além de espirituais, eu acho que também existenciais e meditativas, não sei como pode ser chamado isso para que vocês entendam, mas é uma forma de acessar esse outro diálogo, né? Ao invés de eu ficar pesquisando só com os livros, às vezes eu passo noites inteiras acordada, meditando, escutando, ouvindo, enxergando essas informações e orientações que as plantas também produzem, né? Porque existem algumas plantas muito sensíveis, que a gente chama de plantas mestras, plantas professoras, que elas orientam o nosso caminhar. E elas também nos limpam, né? Porque essas dores todas, dessas violências, elas causam feridas na gente. E a medicina ocidental, até hoje, não desenvolveu remédios para as dores da alma. Mas as plantas, elas têm esse poder muito sensível de abrir esse portal e de nos firmar, né? De nos colocar firme perante uma situação difícil, a gente ter esse direcionamento de não desistir ou de não cair numa depressão, porque se hoje existe isso dentro dos nossos territórios, está acontecendo. Suicídio, estupro, depressão, diversos processos de adoecimentos por conta dessa violência toda que eu disse, né? Desse atravessamento do processo colonial que enfiou goela abaixo a Bíblia, a cachaça e o currículo das escolas. E hoje as tecnologias, né? Porque as redes também são armadilhas que prendem as nossas crianças e os nossos jovens e desfocam ele do próprio acesso ao bem viver. Porque quem passa horas e horas jogando um jogo eletrônico de morte, ele não vai entender que ele precisa ir lá plantar um pé de banana porque o filhinho está com fome. Então tem uma relação, né, de uma grande força maior, que isso também faz parte da Escola Viva, né? A gente tem alguns espaços diferenciados onde a gente pratica o nosso conhecimento, além dos intercâmbios que a gente faz entre as escolas vivas, e esse estudo com as plantas tem sido um norteador, né? Tem sido algo que é como uma base, assim, né? Que faz com que a gente tenha esse ânimo, que a gente tenha ainda essa alegria e esse sonho, não deixar de sonhar. Seja sonhar dormindo ou sonhar acordando, né? Porque tem uma coisa que eu falo também, que quem deixa de sonhar dormindo, esse sonho que mostra coisas e tal, é como se você tivesse anêmico da alma. Porque se você não comer as proteínas, vitaminas e tudo que precisa, o seu sangue adoece, você vai ficar com anemia do corpo físico. E aí eu digo que se você passa longas noites sem sonhar nada, você vai estar anêmico da alma, né? E o Davi Copenau diz que os humanos da cidade, né, os Juruá, como diz os Guarani, sonham só com eles mesmos, né? Então quando você estuda também esse mundo dos sonhos, você começa a sonhar com o espírito das coisas, que é uma outra forma de aprendizado que não está nos livros, né? Então as plantas ensinam, os sonhos ensinam, e aí a gente passa a não ter anemia, a gente passa a estar vivo, porque estar vivo significa você sonhar, você ter essa visão maior e também desenvolver essa sensível possibilidade de dialogar com a montanha, com o vento, com os trovões, com as formigas, com tudo que te rodeia, e não só com humanos e livros, né? Quase chorando aqui. Uma coisa também muito importante, né? A gente tratando aqui povos originários do litoral norte, comunidades tradicionais como os quilombolas e caiçaras, né? Que se dialogam em muitas frentes, principalmente na proteção do território, na luta e na manutenção de tradições e cultura. Tem outra coisa também em comum que é muito bonita, que é o sentido de coletivo, né? Como você nos explica aqui dentro do povo Guarani ou nas escolas vivas esse sentido de coletividade, né? De que um não é mais do que o outro, mas um junto com o outro se fazem coisas, né? E só tem sentido meio que assim, né? Como você nos falaria da coletividade, da vida em coletivo? Eu acho que se a gente conseguisse dialogar de verdade com as formigas e abelhas, a gente talvez entenderia mais profundo ainda o que é o coletivo. Porque eu diria que existe também um certo romantismo de achar que dentro das comunidades indígenas existe essa tal coletividade.
mas eu ouso dizer que até ela foi ferida pelo processo colonial. Então, dentro dos nossos territórios hoje também existe disputa de poder, existe machismo, existe diversas formas de abuso que feriram essa rede, né, desse laço tão profundo e bonito que é o coletivo, que é você agir na cooperação, né, cooperar, né, a partir do momento em que um faz o que Nhanderu trouxe nós aqui para a Terra, cada um com um dom, para fazer algo, para acessar esse bem viver, né, para cuidar da Terra, para conviver com todos os seres planta, os seres pedras, os seres animais, todos que foram aqui com a gente trazidos. Só que eu vejo que o humano, e aí independe a sua origem primeira, né, da onde viemos, que diz quem somos, porque o humano em si, ele desaprendeu o que é o coletivo. E isso em muitas culturas, no mundo todo. E isso é triste, tem dias que eu acordo bem triste com isso. Porque eu acredito que, e eu acho que é um pouco isso também que as escolas vivas se pretende fazer de uma forma um pouco desafiadora e ousada, que é costurar de novo essa trama. Existe um buraco dentro desse negócio que é o coletivo, sabe? E eu digo isso porque se há muito tempo atrás existiu essa relação muito ativada do cuidado, né? Porque o coletivo tem a ver com um cuidar do outro, né, com um dar a mão para o outro, e aí a gente não solta a mão e segue. Só que isso não existe totalmente mais, né? Muitas pessoas hoje acessam esses lugares da coletividade, né? E existe um lugar no território que é o espaço da coletividade, que é a Opã. Opã é a casa de reza, que é um espaço que não é só de reza, porque ali também é como se fosse um hospital, é onde a gente se cura, é também uma escola, porque ali a gente ouve histórias, narrativas, a gente fala dos sonhos. Então a Opã é um grande espaço onde a gente se coletiviza. Só que até esse espaço hoje, muitas vezes é só procurado por interesse. Quando você está com dor, então você quer se curar, mas você não vai ali porque você quer praticar de fato e participar dessa rede afetuosa, né? Então, esse é um assunto um pouco delicado para mim, assim, porque eu venho já há um tempo refletindo por quê, né? Por que esse processo colonial conseguiu atingir o que era mais bonito dentro dos territórios, que é esse coletivo ativo. E o mais difícil hoje da gente seguir, né, com esses sonhos, né, da gente de fato frear essas barreiras coloniais que insistem em nos atravessar, só é possível frear isso com um coletivo ativo. Só que muitos coletivos estão desativos, ou os coletivos estão se engalfinhando, estão num processo de disputa de poder. E a disputa de poder não chega a lugar nenhum, porque ninguém é mais que ninguém. Para os espíritos que nos regem, né, porque tudo é espírito. O Guarani diz que existem os Ijá, os Machacali dizem que existe os Nhamichu, os Anicuim chamam de Uxibu, os Yanomami chamam de Chapiri, são os espíritos guardiões, donos de tudo que existe. Então a pedra tem um Ijá, a montanha tem um, o rio tem outro. Esses seres todos estão nos observando, só que eles não disputam poder, eles cuidam da casa. Por isso que eu falei que as abelhas e as formigas poderiam explicar para nós, nos mostrar melhor o que é a coletividade, porque elas vivem assim na coletividade, e nós humanos não, né? Então é bem complexo e delicado esse assunto, mas as escolas vivas ela vem devagarinho buscando acordar essa memória, que é costurar esse fio, né? Costurar esse tecido furado e tentar mostrar para as crianças de que é possível viver no coletivo. Só que é desafiador, né? Porque esses imperativos, né, de coisas que entram, ela acaba mudando a moral, né? Existe uma moral por detrás do processo de escolarização, por detrás do processo colonial, que mudou o modo de ser e estar no território. E isso é muito sério, porque se existiam antigamente muitas outras formas de ser e estar no território, o colonialismo imperou um. E o tempo é o norteador disso, porque o tempo é o mestre de tudo. Mas se a gente vive hoje um calendário unificado, por exemplo, quem colocou isso nas nossas vidas? Não foi a avó da avó da avó da minha avó, foi um mundo que domina. Então essa coletividade furada que eu estou dizendo, né, esse rompimento, essa fragilidade que hoje a gente vivencia,
é por conta desses processos todos que já vêm há muito tempo. Mas eu acredito na cura. E eu acredito nos coletivos ativos e é por isso que eu estou coordenando as escolas vivas. Eu ia te perguntar se te preocupava, falando em tempo, se te preocupa hoje mais o presente ou o futuro? Se me preocupa o presente ou o futuro? Eu me preocupo com o presente, porque é o agora, né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. E então acho que o agora é o momento da gente ser, estar e buscar, semear, né? As boas palavras, buscar cutucar o outro que está ali meio desatento, né? Porque a desatenção também é perigosa. Então, eu me preocupo muito com o agora. Cada dia é um dia que a gente tem que viver ele e buscar aproximar, né, os outros. E eu tenho uma preocupação muito forte com os jovens, assim, com as crianças e os jovens, no sentido de que se existem muitos adultos e idosos que acham que sabem tanto, mas se não repassar, e o repasse, né, a transmissão tem que ser feita de uma forma cuidadosa, porque o tempo de antigamente não é igual agora. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de acessar o mundo deles, né? E eu sou mãe e isso me toca muito porque eu vejo, né, lembrando, pensando as infâncias, né? O que são as infâncias no mundo da tecnologia hoje? É diferente. Então como você vai chamar a atenção de uma criança, de um jovem, tem que ter um caminho, né, onde a gente possa trazer de volta essa reflexão mais profunda deles, né? Então eu me preocupo muito com agora. Queria que você deixasse, a gente está fazendo esses registros, né, com diversas pessoas do litoral norte de São Paulo, sobre cultura, sobre tradição, sobre o que gostaria de registrar, sobre sua área de atuação. Então, falando desse presente, qual é o queria que você deixasse esse recado para a gente encerrar. Qual é o presente que você sonha? Tanto de utopia quanto a noite dormindo. O presente que eu sonho é o respeito, né? É a gente conseguir praticar o respeito, que deveria ser parte da nossa humanidade, né? Então hoje, se a gente tem muitas situações, né, que eu até falei mais antes para vocês, da questão das rodovias, né, de duplicação de rodovia, de desmatamento. Existem árvores aqui no nosso território de 300, 400 anos. Nós não chegamos aos 300 anos. Então, como que você vai permitir a duplicação de uma rodovia que vai assassinar uma floresta que não existe mais, só existe aqui? Então, tipo, deveria ser proibido totalmente. O ecocídio no Brasil não é um crime. Né? Então o presente que eu sonho agora é que os direitos da natureza sejam um imperativo em todos os municípios, para que sejam respeitada a vida das mães árvores, das mães antas, das mães pacas, cutias e lontras e todos os seres, né? E aí junto desse sonho, eu nem comentei ao longo disso, dessa minha fala, mas as escolas vivas ela tem dialogado também, porque é parte do meu caminhar também, a ativação da TAUA, como a gente chama o Museu das Culturas Indígenas, que também foi um cutucão que a gente trouxe para São Paulo, de fazer uma grande escola onde muitos povos estão ali ativando, né, e atuando no educativo para transformar esse pensamento. Então o sonho de agora para mim é como fosse uma taua. A taua significa a casa da transformação. Então a gente alcançar a consciência das coisas é a gente aprender que a gente tem que agir agora. Exatamente agora. Não adianta pensar amanhã, porque amanhã os governantes estão negociando o clima. Quantos e quantos encontros internacionais eles organizam para comercializar, para negociar o clima? Só que enquanto isso as crianças estão deixando de sonhar, porque 7 horas tem que correr para a escola, porque senão vai servir a merenda. Então esse tempo que atravessa a nossa vida e você deixar de acordar com calma e pensar o que eu sonhei hoje. Porque se você parar para pensar o que você sonhou hoje, você pode ter orientações que norteiam o seu caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. Os sonhos são muito importantes. Então, para o agora, eu diria, vamos sonhar mais. Vamos ou escutar os sonhos, escutar as crianças e as formigas. É isso. Obrigada.